Vamos crescer muito neste conhecimento, livres do pecado e servos da justiça, livres do pecado, livres do pecado, livres do pecado, servos da justiça. Diz a palavra do Senhor em Romanos 6,18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos, já aconteceu, fostes feitos servos da justiça. Diga amém por isso. Vamos orar. Deus tem muito a nos revelar. Senhor Jesus Cristo, amado Deus, eterno Pai, Rei de toda graça e glória, aqui nos encontramos, Senhor, submetidos à Tua palavra. Queremos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Queremos ter mais, Senhor, revelação dos mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Nós sabemos que estes mistérios revelados, estas verdades, Pai, nos trazem libertação, estabilidade, equilíbrio, domínio próprio. Estas verdades nos trazem, Senhor, razão de viver. Nos trazem, Senhor, conhecimento e sabedoria suficientes para podermos responder àqueles que perguntam a razão da nossa fé. E por isso aqui estamos, Jesus. Porque esta palavra, Senhor, não voltará para ti vazia, mas ela tem desígnios, e esses desígnios hão de se manifestar, porque já foram determinados. Fala a cada coração, em nome de Jesus. Eu repreendo agora a fome, a sede, eu repreendo agora, Senhor, o cansaço físico, o sono, tudo aquilo que vem tem lutar na carne contra o conhecimento da palavra, que caia por terra agora todo pensamento de morte, todo pensamento de julgamento, que saia neste momento do nosso meio. Convém que o teu Espírito inunde, Senhor, a igreja com o teu conhecimento e a tua sabedoria. Que saiamos daqui hoje transformados pelo poder desta palavra, e que nós sejamos instrumentos da tua glória e da tua graça em outras vidas que precisam desta voz. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Você vai ver o que Deus vai lhe revelar nesta noite. Que profundidade, que aula. Eu preparei de uma forma bem didática, para que fique mais fácil o entendimento, a compreensão, e que nós possamos encaixar tudo conforme o Espírito vai nos revelando. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. É muito importante nós ouvirmos acerca da doutrina da graça de Deus, que é a verdadeira doutrina, a única doutrina, porque assim nós eliminamos muitos tipos de sofrimentos da nossa vida e também de conflitos. Quando nós não tínhamos o conhecimento da graça, nós vivíamos em conflitos. Será que é isso? Será que não é? Deus parece que é assim, outra hora fala que é assado. Você abre a Bíblia, a gente abria a Bíblia, entendia uma coisa, depois a gente ia para o Antigo Pacto, dizia outra. Parece que Deus se contradizia, parece que Deus era perturbado. Aí a religião vinha e falava uma coisa diferente daquela que estava escrito. Aí nós fazíamos, e tudo era sempre insuficiente e ineficaz. Nós estávamos cada vez mais perdidos, mais distantes da realidade, da verdade, e isto era falta de conhecimento, falta do conhecimento da verdade, das doutrinas da graça de Deus. Estudar doutrinas, conhecer a respeito das doutrinas, que são a base da nossa vida, a base da igreja, nos dá esse livramento de muitos sofrimentos e de muitos conflitos. Grande parte dos evangélicos não tem conhecimento bíblico das doutrinas, portanto não tem fundamentos na vida, não tem convicções, não tem firmeza, e acabam se tornando pessoas superficiais na fé. Infelizmente nós temos hoje no Brasil milhares e milhares de evangélicos que não passam de pessoas muito superficiais nas coisas espirituais, superficiais na fé, superficiais na sua vida com Deus, vivem incompletas, parece que está faltando sempre alguma coisa, acabam mastigando a palavra apenas pelas beiradas, nós dizemos, não é? A pessoa não se alimenta daquela substância da palavra, ela fica dando aquelas beliscadinhas pelas beiradas, parece que sabe alguma coisa, no fim não sabe nada. Nós sabemos que a palavra é o nosso alimento, é a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. A palavra da graça é a substância,
é aquilo que alimenta a nossa vida, que nutre a nossa existência. E junto com a palavra da graça de Deus, vem a nossa posição espiritual em Cristo Jesus. Quem eu sou diante de Deus? Quem Deus me tornou? Em Efésios 1,18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quer dizer que uma vez que a minha mente é iluminada pela graça de Deus, eu passo a saber qual é a minha esperança de vida, qual é o meu chamado, qual é a minha herança em Deus. Eu passo a saber qual é a minha identidade, qual é a minha verdadeira posição em Cristo Jesus. Hoje, a mensagem traz uma abordagem específica. A abordagem que nós vamos fazer é tanto para aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Salvador, Senhor, que não o confessaram ainda, que não tiveram ainda a entrega de suas vidas nas mãos de Cristo, que podem estar nos assistindo pela internet, como também pode existir alguém aqui ainda nesta condição, mas também a mensagem é para aqueles que já estão convertidos ao Senhor, que vão saber o que já lhes aconteceu uma vez que o sacrifício de Cristo os alcançou. Romanos 6,18, vamos voltar lá, diz: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, qual é a base desta mensagem de hoje? Qual é a bagagem, qual é a estrutura desta mensagem? Nós vamos ver qual era a nossa relação com o pecado antes de termos Jesus. Nós vamos ver o que Jesus fez com o pecado. Nós vamos ver, ao nos convertermos, qual o poder e a influência que o pecado tem hoje sobre a nossa vida. Nós vamos ver quem foi a porta para o pecado entrar no mundo. Nós vamos ver o que é pecado. E nós vamos ver também o que acontece quando nós pecamos, estando na graça de Deus, já aqui na igreja, ouvindo esta palavra. Amém? Então, essa é a estrutura da nossa mensagem. Quero começar com o ponto 1 no telão. Vamos acompanhar didaticamente esta explicação e explanação. O ponto 1 é que nós precisamos saber o que é pecado. O que é pecado? Pecado é a transgressão das leis divinas. Deus tem as suas leis, Deus tem os seus princípios, os seus mandamentos, os seus valores. Deus tem as suas regras, os seus preceitos. Quando há uma transgressão disso, há pecado. Veja o que diz 1 de João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, transgride o mandamento, transgride a regra de Deus, os preceitos de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei divina, daquilo que Deus estabeleceu. Uma pergunta que surge neste momento é a seguinte: bispa, existe pecadinho e pecadão? Será que existem tamanhos de pecado? As pessoas têm muita curiosidade, porque dizem: não, mas espera aí, o meu pecado não é igual ao daquela pessoa. Não, o meu pecado é diferente, ele é menor, Será que existe pecadinho e pecadão? Não. Todo pecado é igual para Deus, todo pecado é igual perante Deus. As consequências dos pecados é que são diferentes. Algumas consequências do pecado são mais leves. Outras são devastadoras. Há coisas que você faz, que você transgride, e há um tipo de consequência. Há outras coisas que você transgride, e as consequências são arrasadoras, são devastadoras. Mas pecado perante Deus é tudo igual. Amém? Então não existe um pecado menor que o outro. Diante de Deus, pecado é pecado e ponto. 1 de João 5, 16 e 17 diz isso. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, quer dizer que tem pecado que não é para a morte, tem pecado que é para a morte. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então há um tipo de pecado que você pode pedir a Deus pelo irmão que você vê naquela transgressão, que Deus vai ouvir essa oração, vai atender, vai
arrumar aquela situação. Mas há um tipo de pecado que é para a morte. E Deus diz, olha, esse aí você não pede não, você não ora por esse não, porque esse é pecado para a morte. O que significa isso? Toda transgressão é pecado, mas há transgressões que as consequências são devastadoras. Ou seja, os crentes podem pecar ao ponto de receberem a morte física como juízo de Deus. Porque há pecados que levam à morte, pecados para a morte. Muito bem. Para Deus, então, ele olha o pecado e pecadão e pecadinho não existe. Tudo é pecado. Mas as consequências do pecado e do outro pecado e do outro pecado é que são diferentes. E há pecado até para a morte. Agora, em relação ao perdão de Deus, será que em relação ao perdão também é diferente? Não. Em relação ao perdão, aqui há uma outra verdade, não é? Em relação ao perdão. Porque quando a Bíblia diz que Jesus Cristo nos perdoou, ele perdoou de todos os tipos de pecado. Então, todos os tipos de pecado para Deus são iguais. Quando ele derramou o seu sangue e nos perdoou, ele nos perdoou de todos os tipos de pecado. Então, não faça diferenciação na sua vida quanto a pecadão e pecadinho. Diante de Deus é pecado igual para ele. As consequências desses atos é que vão ser diferentes na vida do pecador. Então, mas o pecado sem perdão. Tem a Bíblia Sagrada, uma passagem que diz que há um certo tipo de pecado que não tem perdão. Quem se lembra qual é esse tipo de pecado? Blasfemar contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, só para você ficar aí com esse entendimento. Blasfemar significa insultar o Espírito Santo, ultrajar o Espírito Santo, ofender o Espírito Santo. Diz lá Jesus em Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, o que é isto então? Essa blasfêmia, para você entender no original, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa blasfêmia é a ofensa a Deus em atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo. É quando uma pessoa diz que aquilo que é o Espírito Santo que faz e que só o Espírito pode fazer, é uma atribuição de Satanás. Foi o diabo que fez, é o diabo que pode fazer aquilo. Deus nunca permitirá que um salvo blasfeme contra o Espírito Santo. Porque se um eleito salvo blasfemasse contra o Espírito Santo, ele não teria perdão. Ele teria que ser lançado no inferno. E isso seria impossível, porque quem é salvo uma vez, é salvo para sempre. E não pode acabar no lago de enxofre. Amém? Dizem os estudiosos, os teólogos, que esse pecado contra o Espírito Santo, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um ultraje, atribuir a Satanás as obras de Deus, que isso só seria possível no antigo pacto, porque as pessoas não tinham a morada do Espírito Santo, então elas não podiam discernir as coisas, porque é o Espírito Santo que guia toda a verdade. Nesta aliança, dizem, né, os grandes teólogos, que esta blasfêmia contra o Espírito Santo é impossível de acontecer na vida de um salvo, porque para ele ser salvo, ele tem que ser selado com o Espírito Santo da promessa. Veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo em relação a isso, em 1 Timóteo 1,13. A mim, que noutro tempo era blasfemo. Olha que o apóstolo Paulo em outro tempo já foi blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, antes de Paulo ter um encontro com Cristo, ele foi blasfemo. Ele falou contra a igreja de Deus, ele falou contra os cristãos, ele falou contra o próprio Cristo. Mas uma vez que ele foi resgatado pelo poder do Espírito Santo, uma vez que ele passou pelo novo nascimento, ele diz, no outro tempo eu era blasfemo, mas isto era do tempo da minha ignorância, quando ele não tinha o Espírito Santo. Amém? Entendemos o que é pecado? É a transgressão contra as regras de Deus, os preceitos de Deus. Não existe pecadão e pecadinho. As consequências de cada pecado é que são diferentes. E o perdão de Deus
é para todo tipo de pecado, ok? E blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que jamais nós, salvos, eleitos de Deus, cometeremos. Porque não podemos dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. E também não podemos dizer anátema, maldito Jesus, né? Porque nós somos salvos, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Deu para entender? Amém? Número 2. Você já sabe o que é pecado. Agora, quem foi a porta para a entrada do pecado? Quem foi essa porta? Você já ouviu falar em pecado original? Original não é porque ele é sui generis, é porque ele foi a origem do pecado na humanidade, do pecado ter entrado no homem, não é? Então, o pecado original, o pecado originou e entrou na humanidade através da desobediência de Adão. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, depois que Adão desobedeceu, depois que Adão pecou, depois que Adão transgrediu a ordem de Deus, todo ser humano se tornou pecador, passou a viver debaixo de condenação e morte. Diz Romanos 3,10. 3,10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Pois todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Então, por mais que a lei, por mais que o antigo pacto tentasse aperfeiçoar o pecador, a lei nunca conseguiu. Mesmo com todos aqueles sacrifícios oferecidos, mesmo com todos aqueles holocaustos, nada disso era suficiente para justificar definitivamente o homem perante Deus. Era preciso que um outro tipo de sacrifício, um outro tipo de sangue, um outro tipo de cordeiro fosse imolado, que outro tipo de sangue fosse derramado, o sangue de Jesus. Hebreus 7,26 diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Perfeito para sempre. Então, isto tudo estava dentro do plano perfeito de Deus, segundo a sua prognose, segundo a sua predestinação, presciência e soberania. Hebreus 10:1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, a lei tentou, tinha sacrifício, e não conseguiu justificar o homem. Não conseguiu regenerar, não conseguiu tirar o pecado do homem. E você entende que o pecado entrou no homem e a toda a humanidade por Adão. Esta foi a porta de entrada do pecado. A lei tentou e não conseguiu resolver o problema do pecado do homem. Ponto número 3, vamos lá. Antes de nos convertermos, qual era a nossa relação com o pecado? Agora é muito interessante esta parte da mensagem. Antes de nós crermos em Jesus, o confessarmos como nosso Salvador e Senhor, qual era a nossa relação com o pecado? Olha que coisa interessante, amados. Nós enxergávamos o pecado não como erro. Todos nós, viu? Nós não enxergávamos o pecado como uma coisa errada. Nós não enxergávamos o pecado como uma transgressão. Nós enxergávamos o pecado como uma coisa normal. Nós enxergávamos as transgressões como coisa normal. Você já ouviu uma expressão que as pessoas aí fora, elas falam muito? Isso é normal nos nossos dias. Gente, isso é comum. Isso não tem nada demais. Sexo antes do casamento. Como é que as pessoas dizem?
entre namorados, entre noivos. Às vezes estão se conhecendo, estão ficando e já estão indo para a cama. Desculpe o termo, mas para todo mundo entender o que eu estou dizendo. Mas isso é normal. Não tem nada demais. E as mentes, né? Que estão achando tudo normal. E mentir? Mas mentirinha comercial. Que mentirinha comercial. Uma mentirinha social, coisa boba, não é? Trair o marido. Hoje em dia, século XXI, toda mulher trai, bispa. Coisa normal, isso é normal. Fumar, beber, o que tem demais? A vida é minha, eu faço o que eu quero do meu corpo. Se prostituir, o que tem demais? Não tem problema não, isso aqui eu sei o que eu estou fazendo. Roubar, passar cheque sem fundo, fazer negócio ilícito, o que tem? Todo mundo faz, está aí para isso. Farrear à noite, todo mundo farreia, todo mundo vai aí para a balada. Essa é a relação da pessoa sem Jesus com o pecado. Ela acha que é algo normal. Ela acha que essas coisas que são transgressões diante de Deus são coisas normais, que não tem nada demais. A pessoa que vem algumas vezes à igreja, mas ela troca ainda a igreja pelo mundo e acha que não tem nada demais, ela também não se converteu de fato. Porque se ela acha que a transgressão não tem problema, se ela acha que o ímpio faz, o que o diabo manda fazer, é normal, é corriqueiro, então ela não entendeu nada, ela não se converteu. Quando a pessoa acha que é normal, que não tem nada demais, vou lhe perguntar uma coisa: qual é o nome disso? Qual é o nome quando a pessoa ainda tem uma relação com as coisas erradas e acha aquilo normal e acha que não tem nada demais? O nome disso é ignorância espiritual. O que é ignorância? Falta de saber. O que é ignorância espiritual? Falta de saber espiritual. Antes da conversão, aí sim, havia uma ignorância espiritual da nossa parte. Olha só, Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Diga glória a Deus. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Graças a Deus. Às vezes a pessoa ainda é ignorante. Está numa igreja, mas ela ainda é ignorante, está transgredindo, porque pensa que o que ela faz não é errado. Agora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrependam. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Olha, obscurecidos de entendimento, não entendem. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Assim era a nossa vida, amados, antes de nós nos convertermos. Nós éramos alheios à vida de Deus. Nós éramos obscurecidos de entendimento. Por isso que nós fazíamos aquelas bobagens todas. Fazíamos. Esse tempo do passado em que nós éramos ignorantes espirituais, Deus não leva em conta. Amém? Diga glória a Deus. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Veja que nós não sabíamos, nós não achávamos que era errado, que o pecado era a transgressão. Então, como nós éramos obscurecidos de entendimento, como nós estávamos alheios a Deus, não sabíamos nada disso que nós sabemos hoje. Nós nos tornamos o quê? Insensíveis. Falamos, tanto faz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Quem vai pagar por isso sou eu. Nós éramos o quê? Insensíveis. E nós nos entregávamos à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja, amados, que antes as pessoas fizeram coisas abomináveis, toda sorte de impurezas. Gente, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que nós antes, nós todos, a nossa relação com o pecado era
exatamente essa aqui, de vida, que todos nós, antes da conversão, tínhamos. Dissolução, entregues a toda a sorte de impureza, fazíamos qualquer coisa, e não achávamos nada demais, não, todo mundo faz, eu estou na onda, eu estou fazendo o que todo mundo faz. 1 de Pedro 1:13 diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Vou lhe explicar, antes de Jesus, para a gente fazer toda essa coisa que a gente fazia, a gente estava bêbado, embriagado, entorpecido. Só um bêbado, um louco, um ignorante, faz essas coisas todas. Transgride, peca, né? E acha que não tem problema nenhum, só um doido. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Agora Pedro deve falar, olha, para de beber do mundo, para de ser louco, entorpecido. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa, as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Que triste. Quer dizer que nós éramos moldados às paixões do tempo da ignorância. Nós éramos o modelo mundano. Por quê? Por pura ignorância. Mas agora, glória a Deus, amados, agora que nós estamos em Cristo, ninguém tem o direito de ficar pegando as coisas lá do passado, mundano, daquilo que, sabe, nós fazíamos. Ninguém mais que nos conhece tem direito de pegar aquelas coisas que nós fazíamos e ficar jogando na nossa cara. Ora, e por que não? Porque Jesus já jogou tudo aquilo no mar do esquecimento. Porque Jesus, quando ele foi para a cruz, ele encravou todos os nossos pecados, delitos, iniquidades, tudo do tempo da ignorância, ele levou no seu corpo para o madeiro. Ninguém mais pode nos acusar pelo nosso passado de ignorância, pelo passado de ignorância. Sem conhecimento, nós vivemos embriagados. Sem conhecimento, nós vivemos seduzidos. Sem conhecimento, nós vivemos transgredindo. Mas isso foi o passado. Efésios 2:12 diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que triste. Essa era a nossa relação com o pecado antes de recebermos a Jesus Cristo. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Ele vos deu vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso que a gente achava que o delito e o pecado era normal, né? Nos quais andastes outrora, andamos em pecado outrora. Diga, outrora. Diga, no passado, eu pequei. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo não atua mais na sua vida nem na minha vida. O diabo atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós estávamos lá metidos no meio dos ímpios, nos filhos da desobediência, nos filhos do capeta, segundo as inclinações da nossa carne. A nossa carne queria fazer as mesmas coisas que o ímpio faz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, graças a Deus éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Só que, no momento em que eu me converti a Jesus Cristo, toda obra consumada na cruz pelo Senhor Jesus veio à minha vida e me mudou, e me transformou, e me trouxe uma nova realidade espiritual. Você está aqui nesta noite, numa nova realidade espiritual. Será que você ainda não percebeu? Alguma coisa aconteceu na sua vida. Se você já teve um encontro real com Cristo, se você passou pela conversão, você não está mais na realidade antiga. Você está numa nova realidade espiritual. João diz isso em 8:34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todos nós éramos escravos do pecado. Você sabe o que a pessoa acordar 6:30 da manhã, pegar um cigarro e acender e tragar antes de sair da cama? Eu acho horrível. Eu acho que eu morria com aquele fedor. Mas quantas pessoas,
antes de terem Jesus, não eram assim. Não faziam isso. Quantas pessoas? Eu conheço uma pessoa que no passado, ela fazia isso. Eu vi isso acontecer perto de mim. De acordar, e ela dizia assim, eu não consigo nem escovar o dente se antes eu não der uma tragada. Tinha que pôr aquela chupeta do diabo na boca. Então veja, antes, a pessoa era escrava do pecado. Jesus disse que o que comete pecado é escravo do pecado. Estava ali iludida, a pessoa, ela estava com a vida conectada às transgressões. Quem entendeu o ponto 3? Quem entendeu o ponto 3, diga amém. Qual foi o ponto 3? Antes de nós nos convertermos, essa era a nossa vida, amados. Essa era a nossa relação com o pecado. Tempo de ignorância, de cegueira. Tempo de cometermos toda sorte de impurezas. Tempo de nos amoldarmos às paixões e às transgressões do mundo, de seguirmos o diabo, o curso do mundo, de fazermos as coisas que o ímpio é que faz, não é que o ímpio é que pratica. Nós todos nos encontramos nesta condição. Ponto 4, vamos lá. O que Jesus fez com os pecados que nós cometemos? O que Jesus fez? Que nós cometemos esses pecados, eles estavam aí, mandando em nós éramos escravos. Efésios 2, 4 a 6 diz... Mas Deus, está faltando um M lá, o que passa com isto? Ou a tela grande tem que chegar ou alguma coisa tem que diminuir? As Deus, não conheço este versículo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nunca se esqueça que se não fosse isso, nós estaríamos lá ainda, irremediavelmente, pecando e indo para o inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a nova realidade espiritual. Você agora está sentado com Cristo Jesus em lugares celestiais. Você estava lá no fundo do poço, do buraco, da lama do inferno. Agora você está sentado com Cristo Jesus em lugares celestiais. Diga graças a Deus. Quem fez isso? O grande amor de Deus. Por causa das suas misericórdias, do grande amor com que nos amou. Versículo 10. Pois somos feitura dele. Quem nos fez foi ele, igreja. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga, eu fui criado para boas obras. Olha o irmão que está do seu lado e diga, você foi criada, irmãzinha, para boas obras. Você foi criado, irmãozinho, para boas obras. Boas obras. Boas obras. Não é más obras, não. É boas obras. Muito bem. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quer dizer que de antemão, desde antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, antes de você ter esse corpo de carne, Deus já havia preparado boas obras para você. Então, recapitulando. Por algum tempo você andou na ignorância, você não sabia, não entendia, era tudo normal, não tinha nada demais para você, o pecado, a transgressão. Mas no momento em que esta palavra chegou à sua vida, no momento em que Jesus se mostrou e se revelou a você, no momento em que Jesus resgatou você, alguns estavam no crime, outros na droga, outros na vida da prostituição, outros na jogatina, outros no pagode, outros na bebida, no cigarro, na perdição deste mundo. Jesus chegou até você, Ele lhe puxou da lama, Ele lhe atraiu, Ele lhe trouxe para que você enxergasse uma nova realidade espiritual. Uma nova realidade espiritual que Ele tinha para a sua vida. Para que você compreendesse o que Ele já tinha preparado desde antes da fundação do mundo. Para que hoje você pudesse desfrutar da plenitude da graça sobre graça. Diga glória a Deus. Ele foi lá lhe buscar, amado. Ele lhe deu vida. Ele iluminou os olhos do seu coração. Colossenses 2,13.
E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, a sujeira da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Eu não disse que a lei tentou, preceito, para ver se resolvia o problema do pecado. Não resolveu. Aí ficou pior ainda a situação. E o Senhor, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ele encravou o que era prejudicial e encravou o pecado também. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Quem faz parte desses muitos, diga glória a Deus. Ele não derramou o seu sangue em favor do diabo, nem dos filhos da perdição, do ímpio. Ele derramou o seu sangue em favor de muitos eleitos, para a remissão de pecados. Para a remissão de pecados. Diga glória a Deus. Os meus pecados foram remidos. 1 de Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Leia comigo, por suas chagas fostes sarados. 25, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, já foi esse, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Sarados. Você já era ovelha, só que você tinha atitudes de lobo. Amém? 1 de Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Se o nosso amor cobre multidão de pecados, você imagina o amor de Deus por nós, amados? Um amor incondicional, já nos cobriu os pecados todos. Amém? 1 de João 1,9. O que era desde o princípio, o que temos ouvido... Não é a 1 de João 1, é 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... Ele é fiel ou não é? Ele já perdoou ou não perdoou? Justificou ou não justificou? Purificou ou não purificou? Ele é fiel para fazer isso. Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha aqui a nova realidade espiritual. Ele aniquilou com o pecado da nossa vida. Vivemos hoje numa nova realidade. Amém? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé. Quem foi tornado justo, diga amém. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Outra realidade, temos paz agora com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você entendeu o ponto 4. O que Jesus fez com os pecados que nós cometemos? Ele encravou na cruz, Ele nos lavou desse pecado, Ele nos regenerou, nós fomos justificados, Ele nos tornou justos pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Quinto ponto, vamos lá, em nome de Jesus, me ajudem a terminar aqui. Eu estou no quinto ou estou no... Tô. Em Cristo, já reconciliados, qual é o poder e a influência que tem o pecado sobre nós? Agora está ficando interessante. Até aqui, bispa, eu já sei a historinha. Estou fazendo aqui uma história, você percebeu? Lá atrás, vem vindo, chegamos agora. E agora? Em Cristo. Estou em Cristo, já fui perdoado, reconciliado, lavado, justificado. Qual é o poder? Qual é a influência que o pecado tem sobre mim? Qual é o pecado, a influência que o pecado tem sobre você? Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O que significa isso, bispa? Que Deus não vê mais você como um pecador. Ele não aponta mais pecados na sua vida. Ele não lhe imputa pecados. Pelo contrário, Ele lhe ensina a viver longe das transgressões. Cada culto que você vem, você não vem aqui para ver, ouvir Deus falar pecador, que nem na lei, miserável, gafanhoto. Aqui você vem para ouvir Deus lhe ensinar a viver longe das transgressões. Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Para a justificação que dá, então a graça já lhe deu vida. Diga, eu já tenho vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Nós já nos tornamos justos. Diga graças a Deus. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, sabe tudo aquilo que você não quer nem lembrar que você fez antes de que, porque hoje eu estou falando umas coisas que, ai bispo, é necessário, amados. Não é para lhe machucar com o passado, mas é para você ser muito grato a Deus pelo que Ele fez por você, aniquilando o seu passado, transformando você numa nova criatura. E onde abundou o pecado na sua vida, superabundou a graça de Deus. Ora, meu amado, você tem que receber isso com ações de graça. Você pode ter errado muito. Você pode ter transgredido muito. Você pode ter pecado muito. Mas a graça de Deus superabundou em sua vida. Cobriu você. É graça. É um favor imerecido. Amém? Romanos 6:1. Que diremos, pois? Ah, bispo, peraí. Então agora eu não peco mais? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo, não pense, amado, não pense em pecar. Porque chega nesse ponto da mensagem, não é, pastores? O que acontece? As pessoas dizem, espera aí, não consta nada, está tudo lavado, não perco a salvação, fui regenerado, a graça superabundou. Opa! Amanhã é sexta-feira. Quem sabe, depois do trabalho, uma loira gelada. Quem sabe, né, sexta para sábado, uma esticada. Se você ainda pensa assim, você não é salvo, meu amado. Se você ainda tem esses desejos, você não é convertido. Talvez nunca tenham lhe dito isso, nunca lhe tenham ensinado a Bíblia. Permaneceremos no pecado nós? De modo... Para que a graça seja mais... De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não é das águas não, batizados em Cristo, nós que entramos em Cristo, Cristo nos entrou em nós, nos cobriu, nós estamos com Cristo por dentro, por fora, pela retaguarda, por cima, por baixo. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Batismo em Cristo, batismo do Espírito. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, nós assim também andemos em novidade de vida. Ora, você vai ignorar o que Cristo fez por você? Essa é a minha pergunta. Você vai pecar e vai ignorar o que Cristo fez por você? De jeito nenhum. Por isso, se eu pecar agora, eu estou ignorando o que Cristo fez por mim. Eu estou ignorando o voto de confiança que Ele me deu. E as consequências do meu pecado serão colhidas. Quem está entendendo? Quem tem filhos aqui? Filhos adolescentes, filhos jovens. Os pais sabem o que eu vou dizer. A gente diz assim, olha, é o seguinte, pode sair, você tem que estar de volta às 1h. Tudo bem, vamos negociar 1 hora? Tá bom, 1 hora. Ah, pode deixar. Deixa aí, papá. Ô, papá querido, 1 horinha, tô aqui, tô de volta, tá bom. Passa 1 hora, não está. 1h30, chega 15 para as 2, 2 horas, chega o garotão. E aí, pá, tudo bem? Tudo mal. Eu dei um voto de confiança. Nós combinamos o quê? Qual era a regra? 1 hora. Você, o que você fez? Você não honrou o voto de confiança que eu lhe dei. Você não valorizou o voto de confiança que eu lhe dei. Agora vai ter consequências. Qual é? Não vai sair da próxima vez. Vai ficar em casa. Ah, se uma
Não foi bom? Da próxima vez, quando sair, talvez meia-noite. Estou dando um exemplo bem bobo, bem simples, para nós entendermos como nós somos muitas vezes espaçosos com Deus. Deus dá votos de confiança, porque já foi feita a obra na cruz. Já está tudo pronto, amado. Ele está dizendo, olha, é assim. Não faça aquilo que não é mais para fazer. Não faça. Honre o meu sacrifício. E olhe, Deus nos deu a capacidade de honrar aquilo que Ele fez. Deus nos deu a capacidade de nós vivermos e andarmos em novidade de vida. Romanos 6,6. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Diga, eu morri para o pecado. Diga, agora eu vivo para Deus. Então, amados, se o que nós fazemos não é vida para Deus, não redunda em coisas para Deus, tem alguma coisa a ser repensada. Estamos violando o voto de confiança que Deus nos deu. E temos que tomar cuidado com este terreno. Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, hoje, a nossa relação com o pecado é de mortos para o pecado e vivos para Deus. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, eu estou morto para o pecado. Ai, se você não estiver mentindo, meu Deus. Não, aqui ninguém mente mais. Diga, eu estou morto para o pecado. Estou vivo para Deus. Mas e sexta-feira? Mas e amanhã? E sábado? Sábado tem culto jovem. Tem culto do fundamento. Depois do culto, depois do culto, os jovens saem juntos santamente. Porque já morreram para o pecado e vivem agora para Deus em Cristo Jesus. Amém? E eu preciso acabar a mensagem. Tinha tanto, mas o relógio é contra mim. Ele é muito invocado, esse relógio aqui. Muito bem. Versículo 12, vamos só ler. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine. Não deixe mais Adão reinar aí na sua carne, hein? Em nome de Jesus. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então diga, o pecado não me domina mais. Tem gente que não consegue falar isso. Eu vou orar por você. O pecado não me domina mais. Comece a confessar, amado. O pecado não me domina mais. O pecado não me domina mais. Se alguém entrou aqui e ainda faz uso daquele pito do diabo, hoje não te domina mais. Se alguém ainda bebe um traguinho aí nas refeições, para digestão, para abrir apetite, não te domina mais. Se alguém ainda puxa algum fumo, não te domina mais. Se alguém ainda olha para a mulher alheia ou para o marido alheio, não te domina mais. O pecado não te domina mais. Se alguém ainda cobiça bens materiais de outro, isso não te domina mais. Se alguém é glutão, não te domina mais. Amém. Você está debaixo da graça ou está debaixo da lei? Romanos 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Leia comigo. De modo... De novo. De modo... Então não pense em pecado, amado. Não é mais a sua vida antiga. Não pense em pecado. Você está debaixo da graça. 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Quem está obedecendo de coração a doutrina? Glória a Deus. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos o tema de hoje. Uma vez libertado do pecado, você agora é servo da justiça. Eu sou servo da justiça. 20, 21. Porque quando éreis escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Deixa eu perguntar. Quando você pecava, antes de Cristo, quais foram os resultados na sua vida? O que nós colhemos, amados, lá atrás? Fazendo e acontecendo, sendo escravos do pecado, seguindo o curso. O que nós colhemos?
Não, vamos passar para frente, que dói muito pensar nisso, não é? Próximo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, renove as suas... Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Se antes você teve colheitas horríveis por causa de fazer o que o mundo faz, porque você era ignorante, agora você é servo da justiça. Agora você tem uma outra realidade espiritual. Agora você pode ter altas expectativas em relação à sua vida. Agora você pode esperar o melhor de Deus. Agora você pode tocar o sobrenatural. Agora você pode reinar em vida através de Jesus Cristo. Agora você pode experimentar a paz com Deus. Agora é outra realidade. Então não queira trazer coisas da realidade lá do inferno que não servem mais. Amém? Eu termino com o Romanos 8:2. Vamos lá. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Diga, a lei do Espírito da vida. Diga, a graça, a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Diga, estou livre do pecado. Diga, estou livre do pecado. E agora para você levar para casa, 1 de João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Isso devia escrever, pôr na geladeira, no espelho de manhã. Quando alguém ainda fosse pegar o pito, tinha que pegar o versículo. Quando alguém ainda fosse pegar aquilo que não pode, tinha que ler isto. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia. Quem é convertido não pode mais viver pecando. Vou lhe dizer mais, quem é convertido de verdade, nem consegue. Eu tenho a minha teoria. Quem é de fato selado com o Espírito Santo da promessa, quem de fato não está mais debaixo da lei, porque a lei só fala em pecado, a pessoa diz, é pecado mesmo, também vou pecar. Mas quem está debaixo da graça, de fato, tem olhos iluminados, conhece a sua posição espiritual em Cristo Jesus, não consegue, amado. Não consegue. Às vezes a carne quer, não consegue. Por quê? Porque é nascido de Deus. Então eu estou aqui lhe mostrando o que Cristo já fez em nós. E nós não temos mais nada a ver com pecado. Por isso o nosso ministério não fica culto após culto falando de pecado. Hoje nós estamos falando porque é o estudo. Acabou. Pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Quem é convertido não pode mais viver pecando. Nem vai conseguir, em nome de Jesus. Amém? Eu tinha muito mais, vai ficar para uma próxima oportunidade. Quero que você curve a sua cabeça nesse momento. Nós vamos encerrar orando e louvando ao Senhor. Ore com profundidade. É você com Deus. Você tem consciência do que Deus fez por você. Onde você está colocado por Deus. Você não está aqui para brincar. Deus não brincou com você quando foi para a cruz. Então é hora de você louvar a Deus por ser de fato nova criatura. É hora de você agradecer a Deus porque o pecado não lhe domina mais. É hora de você entregar, se houver ainda fraquezas, nas mãos do Senhor. Porque quando se transgride, se desonra o voto de confiança dado por Deus. Quando se transgride, se paga caro pela transgressão. É a consequência natural de infringir uma regra estabelecida por Deus. Pai amado e bendito, nós encerramos esta noite, Jesus, com muita gratidão em nossos corações, pela obra extraordinária
definitiva, uma vez por todas, que tu fizeste na cruz do Calvário. Quando ali pensavas em mim, pensavas em cada um de nós, cada um dos teus filhos, os que já estão em ti e os que vão chegar, Jesus. Quem sabe alguém pela internet, quem sabe alguém aqui hoje, descobriu que era um religioso, mas não um convertido. E hoje, toma posse da salvação e de todos os benefícios, Senhor, advindos de tão grande salvação. Porque aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Antes, o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Que ao sairmos daqui, todos nós, Senhor, vejamos a tua luz, a tua vitória em nossos caminhos, Senhor. Por sermos homens e mulheres santos e irrepreensíveis, chamados para reinar em vida, pela obra que tu fizeste em nós. Que a marca da santidade, a marca da irrepreensibilidade, seja a marca desta igreja, Senhor, hoje e sempre. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Peço que a igreja se coloque de pé, estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós, aqueles que recebem essa palavra em seu coração, aqueles que foram livres do pecado, servos da justiça, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aqueles que puderem, cantem conosco o louvor final. Aqueles que não puderem, vão em paz, em nome de Jesus. Uma excelente sexta-feira. E diga a quem está ao seu lado: livres do pecado e servos da justiça. Glória a Deus. Amém. A lugares onde
libertos do pecado, digam amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, boa noite, internautas. Até domingo, vão em paz, em nome de Jesus, para a glória de Deus.